Olha, a gente já começa essa análise no meio do caos. Totalmente no meio do caos. A cena que abre esses materiais é, assim, pura tensão, daquelas de prender a respiração. Sim, temos um homem, um tal de Carlos Zedek, que amarra o prefeito da cidade dele, Elimo Makshich, numa cadeira. E tudo isso numa cabana isolada, né? O cenário clássico. Exato. E o motivo, a princípio, parece bem direto. É vingança. Visceral até. Sim. O Carlos está convencido de que a corrupção do prefeito causou incêndio. Um incêndio que matou a esposa e a filha dele. E tudo que ele quer é uma confissão, gravada. Uma confissão gravada. Simples assim. Só que aí que a simplicidade acaba. Completamente. Porque os materiais que a gente tem aqui não são só a transcrição de um sequestro. Nem de longe. É um quebra-cabeça narrativo, sabe? A gente tem cartas de desbravadores do século XIX, ofícios ultra-secretos da aeronáutica. E até correspondência com o Vaticano. Exato. E cada documento não só adiciona uma peça, mas muda o desenho inteiro do quebra-cabeça. O que começa como um crime por vingança, de repente vira crônica secreta e bizarra de uma cidade, Guaiá, em Goiás. E essa é a nossa missão aqui, né? Tentar montar esse quebra-cabeça. A gente parte de um crime, mas o rastro leva para a fundação sangrenta da cidade lá nos anos 1800. Depois para um incidente com OVNIs em 2006. E tudo culmina da confissão de um homem que diz ser muito mais do que um simples prefeito. A grande pergunta que fica pairando sobre tudo é: o que diabos aconteceu em Guaiá? Exatamente. Bom, então vamos pelo começo de tudo. A primeira camada de documentos nos joga, bem para trás. 1842, né? Isso, 1842. É uma carta pessoal, cheia de otimismo, de um tal Antônio Rodrigues Zedek. O ancestral do nosso sequestrador. O próprio. E ele está escrevendo para a esposa, super animado. Ele fala da descoberta de ouro, descreve a beleza do cerrado, a promessa de uma vida nova, sabe? Riqueza para a família. Mas tem um trecho nessa carta que já dá o tom de tudo, né? Tem. Ele fala dos povos nativos da região como... Como era a frase? Selvagens que infestam estas matas. Exato. E termina com a declaração: o ouro tem dono. Essa mentalidade é a chave de tudo. E o documento seguinte, de só 2 anos depois, 1844, mostra a consequência brutal disso. Que é o relatório do coronel Luiz Álvares. Isso, um relatório oficial para o príncipe regente. E aqui não tem poesia, não tem otimismo. É só a frieza militar. E o que ele diz, basicamente? Bom, ele confirma que houve resistência dos povos indígenas. E ele menciona que, para eles, o ouro não era dinheiro. Era o sangue dourado de uma entidade protetora da terra. Nossa. E a resposta do coronel a essa resistência foi implacável. Ele detalha a campanha? Com uma frieza assustadora. Ele fala em incêndio sistemático de aldeias, queima de roças, destruir tudo. A conclusão dele é curta e grossa. A resistência indígena foi exterminada. E ele ainda pede reforços. Sim, ele pede mais soldados, ferramentas e, nas palavras exatas dele, mão de obra escrava, para consolidar o domínio sobre a terra, que ele agora chama de limpa. Limpa pelo fogo. E como que uma brutalidade dessas vira a história oficial de uma cidade? Ah, aí que entra o terceiro documento, de 1859. É uma carta aberta do príncipe regente ao povo, uma obra-prima de propaganda. É a reescrita da história. Total. O massacre vira um fogo purificador que surge sobre as cinzas do atraso. Que loucura. A conquista violenta é celebrada como o triunfo da civilização e do cristianismo sobre tribos hostis. E a fundação oficial da cidade é datada de 1858, apagando completamente os anos de guerra. Então a cidade já nasce sobre um segredo. Uma mentira para justificar um massacre. Exatamente. E essa ideia do fogo purificador guarda bem esse conceito, porque ele é a semente de tudo. É uma narrativa para justificar a violência que vai reaparecer séculos depois, de uma forma terrivelmente pessoal para a família Zedek. A história de Guaiá parece um ciclo. Um ciclo amaldiçoado, pelo visto.
E por mais de 100 anos, essa história de sangue e fogo fica enterrada. Fica. Só que aí a gente dá um salto gigantesco no tempo. Vamos para 2006. E o mistério deixa de ser histórico e vira ficção científica. Vira. E o tom dos documentos muda completamente. A gente sai das cartas antigas e entra num ofício ultra secreto do ministro da Defesa. Sobre OVNIs. Sim, relatos de avistamentos em Guaiati. E não são luzes vagas no céu, não. Os relatórios militares falam de objetos esféricos ou discoidais com manobras impossíveis. E uma propulsão que não fazia sentido, né? Nenhuma. Descrevem como jatos de energia pela frente. E tem um incidente específico que é o centro de tudo. Sim, o evento principal. Um caça F-5EM da Força Aérea é enviado para interceptar um desses objetos. E dá muito errado. Muito. No meio da perseguição, o caça sofre uma pane elétrica total, tudo apaga, o piloto tem que ejetar. Mas o mais incrível é o que ele vê depois, né? Já pendurado no paraquedas, ele diz que viu um dos objetos pousar e uma figura antropomorfa, alta e esguia desembarcar. E, na mesma noite, desaparecimentos. 7 desaparecimentos oficiais na região e a versão para a imprensa no dia seguinte. Deixa eu adivinhar. Balões meteorológicos. Um clássico, mas a história não para aí. Ela vaza para uma esfera de poder que a gente nunca imaginaria. O Vaticano. O Vaticano. E é aqui que a história dá um nó na cabeça. A gente tem uma carta de 2009. Do padre da cidade, Padre Miguel. Isso, para a Congregação para a Doutrina da Fé. O homem tá apavorado. Ele faz uma conexão que, assim, é muito ousada. Para ele, o evento dos OVNIs não foi só um contato alienígena. Ele acha que abriu uma porta. Exatamente. Que o que chegou naquela noite não era tecnológico, mas algo muito mais antigo, sombrio. Então, para ele, não eram alienígenas. Eram demônios. Essa é a tese dele. Por isso, os fenômenos que se seguiram na cidade, para ele, não são de ficção científica, são de terror. E o que ele relata? Um aumento assustador de casos que ele chama de possivelmente demoníacos. Pessoas em transe, surtos de xenogossia. Que ia falar em línguas desconhecidas? Isso, gente falando fluentemente línguas antigas que nunca estudaram. E visões coletivas de sombras pela cidade. E no meio disso tudo, Um epicentro. Um homem. Elimo Makshich, O nosso prefeito. que chega na cidade logo depois desse evento, Exato. chega em Guaiá logo depois da noite dos OVNIs, enriquece do nada e começa a ganhar poder. E o mais estranho, segundo o padre, é o comportamento dos seguidores dele. Ele os descreve como programados. Com olhares vazios, obediência cega. Quase robótica. E a suspeita do padre é que o Elimo não é só um charlatão carismático. Ele acha que o Elimo está lidando com forças que nem a igreja entende direito. E ele chega a citar nomes? Cita. E é uma lista de peso de várias mitologias. Ele fala de Yaldabaoth, o falso criador gnóstico, fala de Lilith. Então não é um demônio cristão específico. Não. É como se fossem máscaras diferentes para uma mesma força do caos. E para ele, o Elimo está lidando com a fonte de tudo isso. O que é uma ideia aterrorizante. O que acontece quando uma pessoa assim vira prefeito de uma cidade pequena, com esse histórico todo? É a receita para o desastre. E essa receita nos leva de volta para a cabana, para o presente. Onde o Carlos Zedek, descendente do homem que usou o fogo para purificar a terra, está prestes a usar a violência pela própria justiça. Exato. E é nesse confronto que a realidade se despedaça de vez. Enquanto Carlos pressiona o Elimo pela confissão, a cabana é invadida. Por 2 homens. E um deles é o delegado da cidade, o Jesse. Eles não estão aí para prender ninguém. Estão ali para silenciar o Carlos. Mas as coisas não saem como planejado. Longe disso. Num momento totalmente inesperado, o Elimo, mesmo amarrado, consegue se inclinar, pegar uma ferramenta. Uma chave de fenda. Isso. E num movimento brutal, ele crava no pescoço de um dos invasores. Ele mata o homem para salvar o Carlos. Para salvar o próprio sequestrador. Inacreditável, né?
E na confusão, o delegado parte para cima do Carlos e o Carlos, por instinto, esfaqueia ele. Então a cena vira de cabeça para baixo. Sequestrador e vítima agora são cúmplices, unidos pelo sangue. É nesse momento de caos que o Élimo resolve dar a sua confissão. E não é nada do que o Carlos esperava. Nada. Élimo começa dizendo que não é um ser humano comum, que nasceu por volta de 1600 numa tribo da América Central e que ele pertence a um grupo de seres cuja função é realizar correções na história. Espera aí. Correções. O que ele quer dizer com isso? Ele é o que, um guardião? Mas para um cirurgião cósmico. Na visão dele, a humanidade está sempre à beira de se destruir. O grupo dele intervém causando desastres menores para evitar catástrofes de nível de extinção. Ele não se vê como um vilão. De jeito nenhum. Ele se vê como um médico que precisa amputar um membro para salvar o paciente. Certo. E que amputações seriam essas? Ele confessa o incêndio em Guaiá? Sim, mas a lista que ele apresenta é de uma megalomania assustadora. Como assim? Ele assume a autoria do naufrágio do Titanic, do desastre de Bhopal, da queda das Torres Gêmeas. Meu Deus. E sim, do incêndio no prédio em Guaiá. Ele diz que o fogo foi um bisturi, um sacrifício necessário. E soa como o delírio completo de um sociopata. O Carlos deve ter achado que ele enlouqueceu. Ele reage com raiva, com descrença, claro. Mas aí o Élimo faz algo que transcende o argumento. O que ele faz? Pressiona contra o peito do Carlos e o Carlos é jogado para dentro de uma visão. Uma visão. O que ele vê? Os documentos descrevem com detalhes. Ele se vê no lugar perfeito, um campo verde, céu violeta, e vindo na direção dele, A esposa e a filha. Luara e Luana, vivas, perfeitas. Eles as abraça, sente cheiro delas, é tudo real. É uma crueldade e uma esperança inimagináveis ao mesmo tempo. E elas confirmam a história do Élimo. Dizem que ele precisa cumprir a missão dele para que possam ficar juntos ali. E aí vem o golpe final. Que é? Elas dizem que os corpos carbonizados que ele identificou no necrotério não eram delas, que foi tudo um teatro, Um teatro pra quê? para que a dor o preparasse para o que estava por vir. Que coisa horrível. E como ele reage quando volta da visão? Ele volta para a cabana completamente quebrado, dividido entre o ódio e a possibilidade vertiginosa de que tudo seja verdade. E essa confusão vira violência? Vira. Ele se joga sobre o Élimo. Na luta, eles derrubam uma lamparina a querosene. E o fogo começa. O fogo de novo. O círculo se fecha. De forma trágica. Avassaladora. A cabana de madeira é consumida em minutos. Uma viga em chamas cai e prende o Élimo. E ele morre ali. Ele fica preso. E mesmo queimando, ele grita para o Carlos fugir e insiste para ele levar a câmera, os cartões de memória. Leve a verdade, ele grita. E o Carlos? Intoxicado pela fumaça, ele é resgatado no último segundo pelos bombeiros, desmaia do lado de fora. E o Élimo? Os corpos do delegado e do outro cara? E aqui vem o arremate final. Quando o fogo apaga e os peritos entram, não encontram nada. Como assim, nada? Absolutamente nada. Nem ossos, nem dentes, nem vestígios de metal. Os 3 corpos que estavam na cabana simplesmente desapareceram. Como se nunca tivessem existido. Exato. O que nos deixa com um cenário impossível. Carlos sobrevive, mas agora é um assassino. Ele tem a câmera com a confissão mais bizarra da história, mas o acusado e as outras vítimas evaporaram. É o ciclo de Guaiá. O fogo purificador da fundação ecoa no incêndio da família de Carlos e culmina no fogo que consome a cabana, apagando todas as provas. O fogo é a arma e a limpeza da cena do crime. A questão que fica é: Devastadora. o que era real? Élimo era só um sociopata brilhante que usou a história da cidade para manipular todo mundo e escapar? Ou a outra possibilidade é muito mais perturbadora. E se ele estivesse falando a verdade? E se Carlos foi mesmo escolhido para uma missão? A ausência total de corpos deixa essa questão terrivelmente em aberto. Ele entrou na cabana buscando vingança. E pode ter encontrado um destino muito mais estranho. O que ele vai fazer agora com a verdade que está gravada naquele cartão de memória?